Olá, gente, saúde e paz para o mundo inteiro e para todos vocês que estão aqui. Receba todo o meu carinho e meu abraço, né? Quem está chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações dos vídeos novos que eu postar. E não esquece do like, né? Hoje o vídeo que trago para vocês é sobre isso aqui. Isso aqui tudinho é só uma floreira de hortelã miúdo. Aquele hortelã pequenininho que toma para fazer detox e outras propriedades medicinais ele tem. É muito rico em nutrientes e é muito usado também popularmente na medicina, né? Na medicina popular. Eu não vou falar das propriedades do hortelã em si. Hoje eu vou falar como cultivar este hortelã. Esse aqui tem duas espécies, ó. Tem esse aqui pequenininho, ele tem a folhinha bem pequenininha, ó. O talinho dele é assim branco e a folha dele é bem menor, olha. E tem essa outra espécie aqui, ó. A folha já é bem maior, o talo é escuro, ó. O talinho dele é tudo escuro, porque não tá dando pra focar direito. Mas vê só, os galhos dele, ó, bem viçoso. Aqui tá dando claridade, não tá dando pra ver direito, mas olha. Os galhos desse aqui, ele é roxinho, ó. Aqui tem um aqui do outro. Ele é escuro e tem as folhas bem maior do que esse. São duas espécies que dá pra perceber, mostrando assim, ó. Dá pra perceber, esse aqui é a folha menorzinha, ó, ralinho. Esse aqui já a folha maior e cresce pra cima. Esse aqui ele cresce pra cima e dá uns estolhos, que é uma rama que ele entra na terra. Se não tiver terra, ele sai fora do vaso e vai caminhando. E em cada juntinha dele, cada nozinho, vai surgindo galhos e vai crescendo sempre ereto, sempre para cima. Já esse aqui não, esse aqui ele é todo querendo descer. Ele não bota estolho feito o outro, esse aqui é só as raminhas por cima. Então, são duas espécies. Como é, eu não sei, né? Nem sei quantas espécies de hortelã miúdo tem. Eu só sei que esse aqui são duas espécies diferentes. Foi dois tipos de hortelã que eu encontrei e eu fiz essa floreira aqui com eles dois. E dá pra ver nitidamente que são duas espécies diferentes. Eu achava que era porque ele estava na sombra e o outro podia estar no sol, mas não é. São duas espécies diferentes, porque essa floreira aqui estava na meia sombra. Então, ela estava na meia sombra, tomando sol da manhã e sombra à tarde. Mas o hortelã miúdo, ele também é de sol pleno. Então, onde o sol é a menos, pode ter ele a sol pleno. Onde o sol é muito quente, como aqui onde eu moro, então meia sombra para ele fica perfeito. Então, essa floreira aqui, ó, tudinha, tem alguns meses para ela ficar assim. Então, hoje eu vou apresentar alguns segredos. Já apresentei essa floreira aqui, vou apresentar outra que está iniciando, ó. Então, você vê como esse aqui, ó, cresce pra cima. Esse outro aqui é daquela outra espécie que falei, ó. São duas espécies aqui também que eu coloquei justamente para ver qual a diferença dele. Mas vou fazer outra floreira só com esse aqui, porque eu quero deixar só esse aqui. Mas é interessante fazer a floreira com os dois, porque um fica mais baixinho e o outro cresce. Bem interessante, que cresce ereto. Bom, então vamos para os segredinhos para cultivar, né? Vamos lá. Primeiro segredo, né? Esse é o primeiro passo. Floreira. Olha só. Esse aqui é o tipo de vaso que o hortelã miúdo gosta. Eu levei muito tempo para poder entender. Sempre plantava em bacias redondas. Só que as bacias redondas ele vai caminhando em círculo. Então, ele demora muito para desenvolver e vai fazendo uma camada em círculo por baixo da terra. E acaba morrendo, porque não encontra mais espaço. Em floreira, ele cresce assim, dá os
os estolhos dele vai por baixo ou por cima, ele não importa, ele vai sempre crescendo, vai enchendo. E se não der aqui, ele sai para fora do vaso. Então, ele não fica arredondando assim, sufocando a raiz. Ele vai seguindo. Então, depois de muito tempo e muitos recipientes eu tentando plantar, percebo que esse aqui é o melhor recipiente para plantar o hortelã miúdo, floreira. Então, esse é o primeiro segredo, né? A floreira tem que estar vazada, né? Tem que estar furada e pode fazer, se for funda, faz uma camada de drenagem. Se não for muito funda, não precisa. Outro segredo é esse aqui, ó, substrato. Esse aqui é o substrato, olha só. Esse substrato aqui é o mesmo substrato que eu faço também para plantar jiboia. Recentemente eu fiz o vídeo, né? Um vídeo anterior aí, dá para vocês dar uma olhada no vídeo sobre o substrato que eu faço para jiboia. É esse mesmo substrato aqui. Então, vocês vão lá no vídeo, vocês vão ver qual é o substrato que eu uso para jiboia. E é esse mesmo substrato aqui. A mesma medida que eu faço para jiboia, também faço para hortelã. Descobri também que ele ama esse tipo de substrato, né? Então, vocês dão uma olhadinha aí no outro vídeo, né? Gente, no final do vídeo eu vou dar uma dica para vocês. É uma armadilha para gente evitar as lagartas, porque tem o hortelã, ele é muito gostoso, muito delicioso até para as lagartas. As lagartas gostam muito de comer o hortelã. É uma largatinha pequenininha, verdinha, marca-passo, que você não percebe que tem largata. Você só vê quando você percebe, só tá os talos. E elas comem até o talo novo, talo pequeno, elas comem. Então, é uma largata pequenininha que passa despercebido. Mas eu vou ensinar vocês no final do vídeo qual é essa armadilha que nós vamos fazer para que as lagartas não se aproximem do seu hortelã, né? Então, fica de olho já para não perder essa dica. Então, é isso, gente. Aqui é outra floreira que eu fiz, ó. Já está bem cheinha. E dessa floreira aqui eu vou fazer a outra. Então, segundo segredo, substrato. Eu já vou deixando ele por aqui. E terceiro segredo, esse aqui, ó. Folha seca. Cortar a folha seca, fazer picadinho da folha seca para fazer uma forração depois de plantar o hortelã. Então, vamos para o nosso trabalho aqui, né? Então, vocês já vão deixando aí o like. Se vocês estão achando conteúdo interessante, já deixa o like aí para nos fortalecer, né? O like é o adubo, né, para o nosso canal, né? Então, vamos adubando aí, regando o nosso canal para que a gente possa ter um canal bem adubado e bem desenvolvido, né? O hortelã ama esse substrato aqui porque fica fofinho e ele consegue colocar os seus estolhos bem rapidinho. Uma coisa bem interessante, o hortelã, né, isso é uma curiosidade que vocês têm que prestar atenção. Quem cultiva hortelã aí, ou quem quer cultivar, vai prestar atenção nisso. Como estamos falando de cultivo, isso é muito importante no cultivo. Você coloca a floreira não cheia completamente. Você deixa sempre um espacinho de 2 dedos, né, abaixo da borda. Então, o substrato, 2 dedos abaixo da borda. Por quê? É interessante deixar, porque o hortelã vai ficar protegido aqui embaixo com a camada de folha seca. Então, isso é bem importante. E tem que observar que pelo menos uma vez no mês ou a cada 15 dias, depende do desenvolvimento do seu hortelã, a cada 15 dias você tem que repor o mesmo substrato, colocar mais substrato por cima. Por quê? O hortelã, ele tem muitas propriedades medicinais, então ele exige muito nutriente e parece que ele come o substrato, porque você coloca
o substrato, mesmo com a camada de drenagem, mesmo você protegendo os furos para não passar o substrato, mesmo assim o substrato ele vai descendo, vai acabando. Você procura e diz, oxe, quem tirou terra daqui? Parece que alguém tirou. Mas não parece que ele come o substrato, então vai baixando. Então, pelo menos a cada 15 dias, dar uma olhada e substituir uma camadinha de substrato. As folhas que estiver se decompondo já, pode botar por cima das folhas. As folhas que estiver ainda sem se decompor, retira elas, coloca o substrato, coloca as folhinhas de novo. As folhas secas, gente, tô falando da cobertura, viu? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Cortar simplesmente aqui, ó. Eu vou cortar assim e vai colocando. E já mostro para vocês o que é que acontece quando a gente corta os talinhos que fica, o que é que vai acontecer com eles. Olha só, cada folha desse hortelã está bem nutrido. Eu já tirei algumas daqui. Na medida que ele vai crescendo, já deu pra fazer minha floreira aqui, ó. Tá vendo? Então, na medida que o hortelã vai crescendo, você pode ir tirando os galhinhos, podando ela e vai colocando noutra floreira. Ou na mesma floreira, se tiver espaço. Então, o que é que acontece com o hortelã quando a gente faz essa poda? Ele vai dar mais galhos, ó. Aqui, ó. Esse aqui eu podei aqui. Deixa eu ver se dá pra... Tá vendo o toquinho? Eu podei esse aqui e já tem esse galho aqui e já esse outro aqui, ó. Então, dá pra ver, né? Duas brotações e outra brotação aqui, ó. Então, ele enche de brotação onde foi cortado. Quer ver onde tem outro? Deixa eu ver se consigo mostrar. Esse aqui, ó. Isso aqui tudinho já é brotação nova, depois de ter cortado aqui, ó, tuquinho. Então, quando a gente corta, ele enche de brotação. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Olha esse. Cortei e aqui já vem um monte de brotação. Então, é isso que acontece. Você poda ele dá mais brotação. E depois ele vai surgindo os estolhos que vai seguindo toda a floreira. Então, esses são os segredinhos para o cultivo do hortelã. Agora, vocês perceberam que quando eu mostrei a primeira floreira, vocês perceberam alguma coisa nessa floreira ou passaram despercebido? Vocês viram alguma coisa interessante na floreira? Então, se vocês viram, vocês comentem aí, deixem nos comentários o que vocês viram. O que foi que vocês viram na floreira primeira que eu mostrei, que tem os hortelãs já bem grandes. Vocês perceberam, então vocês comentam aí, eu percebi tal coisa e tal, né? Então, tem algo naquela floreira que é um segredinho para não termos lagarta no nosso cultivo de hortelã, né? Então, pica as folhinhas tudinho. Pode ficar pequenininho, ou pode deixar um pouquinho maior também, depende do tamanho da floreira. Vai de acordo com a floreira. Se a folha estiver bem sequinha, você dá uma machucadinha nela, assim, que aí ela já fica farelinha. É melhor ainda. Ela bem pequenininha, é bom porque fecha todos os compartimentos aqui dos hortelãs. Picadinha as folhinhas. Então, a gente vai colocando nos lugares que está a terra. Onde está descoberta a terra, vai colocando essa camadinha
de folha seca. Pode ir colocando por baixo das folhas do hortelã. Já está com a camadinha, ó, de folha seca no hortelã. E é isso. Pronto. Aqui a gente rega. Sempre regar bem regado. Então, não deixa secar o substrato nunca. Nunca deixe secar o substrato para ficar torrando, porque o hortelã tem a folha bem fininha, o talinho dele também é fininho, ele não tem reserva de água. Então, ele precisa estar com o substrato sempre úmido. Deu para pegar aí o cultivo do hortelã? O primeiro segredo, né? Primeiro passo, o recipiente. Segundo, o substrato. E terceiro, né, a camada de folha seca que a gente tem que colocar no finalzinho quando plantar. E aí, deixar na meia sombra, regar bem regado, né? E não deixar o substrato secar nunca. Esse substrato, ele nunca vai encharcar. Você vai colocar água, mas a água passa rapidamente, porque tem matéria nele que não vai deixar ele ficar encharcado, né? Então, pode regar todos os dias, se for um lugar quente, né? Na época do verão, um lugar quente pode regar todos os dias. Se tiver muito quente mesmo, pode regar de manhã e à tarde. Se for um lugar menos pode regar uma vez por dia. E aí ele vai ser um sucesso o cultivo do hortelã. Bom, chegamos ao final, né? E vamos mostrar agora como fazer, né? Isso aqui vai ser um trabalho final. O que fazer para as largatas não vir comer nosso hortelã. Casca de ovo em um palito, coloca no meio da floreira, assim, e aí a largata não vai vir comer. Por quê? Já vou explicar. Qual é a ciência dessa brincadeirinha? Isso é uma brincadeirinha? Mas veja. De onde vem a largata? Das borboletas, né? São as borboletas que colocam o ovinho por trás da folha. Ela nunca coloca o ovinho aqui, sempre coloca no verso da folha. As largatas são sabidas, né? Elas não botam aqui em cima, é sempre aqui no verso. Então, é um ovinho bem pequenininho e a gente nem percebe, porque você tá vendo a folha por cima, então você não percebe. Aqui vai nascendo as lagartinhas, quando elas nascem já começam a se espalhar na planta e ir comendo, detonando tudo. As largatas não é besta nem nada, sabe qual é a planta gostosa para os filhotes dela, então bota os ovinhos aqui. O que é que acontece se tiver o ovo? Né? O que é que come lagarta? O que come lagarta é passarinho, né? Então, os passarinhos comem as largatas. Então, a borboleta sabe que se tiver ovo aqui por perto, ela vai achar que tem passarinho, tem galinha, tem bicho que come a largata. Então, ela cai fora, que elas não são bestas, não vai botar os filhotes dela na armadilha de um bicho que vai comer os filhotes dela, né? Então, ela cai fora. Viu o ovo, acha que é um ninho, acha que tem predador ali para detonar os filhotes dela, então ela não bota ali. Vai procurar outro ambiente mais seguro para os ovinhos dela. Então, a ciência é essa, explicado, né? Que os bichos não são besta nem nada e protege os filhos, né? Então, é isso. A casca de ovo é para espantar a borboleta, para ela não botar, não depositar os ovos dela nas folhas do meu hortelã. Simples, né? Então, é isso. São ciências da natureza, né? E a gente vai descobrindo ao longo do cultivo e também estudando, né? Pesquisando, a gente vai buscando também ciência, né? Então, é isso, gente. Meu muito obrigada a todos vocês. Deixe nos comentários o que vocês acharam. Se vocês já cultivam hortelã, se é diferente, tem sucesso, qual é a outra maneira que vocês cultivam, deixa aí nos comentários. E se vocês não cultivam, não conseguiram cultivar ainda, tá na hora de começar a cultivar, né? Vamos lá. Então, beijo no coração a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Compartilhe o vídeo para alguém que gosta de hortelã, né? Compartilhe até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não esqueça do like. Cheiro. Fui.